Emerson largou mal e foi superado por Regazzoni e Hilme. Antes do final da primeira volta, o brasileiro deu o troco em Hilme e iniciou a perseguição ao líder Regazzoni. Depois da nona volta, Emerson assumiu a liderança e seus tempos eram conferidos pelo dono da equipe, Colin Chapman. A Lotus vencia com folga sua batalha contra a Ferrari. A parada de Ickx nos boxes representou uma grande baixa para a escuderia italiana. Se não bastasse, o piloto Nanni Galli, da escuderia estreante Tecno, envolveu-se num acidente com a Ferrari de Regazzoni. Ambos deixaram a prova. Tranquilo na liderança, Emerson terminou a prova 20 segundos à frente do segundo colocado, François Sever. Com a vitória na Bélgica, o brasileiro sentia que estavam crescendo as chances de conquistar o título de 72. Ele estava com 9 pontos a mais do que Denny Hilme, o segundo colocado na classificação. O circuito de Clermont-Ferrand era belo e muito perigoso. Clermont-Ferrand é um circuito quase tão bom quanto Nürburgring, fantástico circuito. Uma região montanhosa, era quase uma estrada na montanha e que virou circuito. Eram 55 curvas em 8 quilômetros. O GP da França marcou a volta de Stewart, recuperado da úlcera Fittipaldi. François Sever testou o novo Tyrrell, enquanto Stewart usou o carro antigo para não correr riscos. Outro que estava estreando máquina nova era Chris Amon, que andou com um Matra muito mais leve que o modelo anterior. As curvas de Clermont-Ferrand fizeram uma série de vítimas nas sessões de treinos. Pior do que rodar na curva era ter que explicar ao patrão que você acabou de bater o carro novo da equipe. François Sever jurou a Ken Tyrrell que o carro tinha se desgovernado por causa de um problema mecânico. Com o velho Tyrrell, Stewart classificou-se em terceiro, atrás de Chris Amon, o pole position, e Denny Hilme, da McLaren. Emerson ficou apenas com o 8º lugar. Na primeira fila da largada, uma dupla de neozelandeses, Amon e Hilme, com Stewart vindo logo atrás. No começo da corrida, o trio manteve-se na dianteira. Emerson era apenas o 9º. O perigo estava nos pedregulhos ao lado da pista. Os carros que saíam do asfalto arremessavam as pedras para trás. Na 9ª volta, o austríaco Helmut Marko, da BRM, acabou atingido em cheio por um pedregulho jogado pelo Marte de Ronnie Peterson. A pedra foi que nem um tiro, entrou na viseira do Helmut Marko e cegou um olho dele. E a partir daí, por esse acidente, a Bell desenvolveu uma viseira à prova de bala, para as pedras não entrarem mais. Foi terrível porque ele era um grande piloto, uma grande esperança austríaca, andava muito rápido. E quando perdeu a vista, acabou a carreira dele. Dave Walker, companheiro de Emerson na Lotus, parou por causa de uma pane mecânica. As outras paradas foram por problemas nos pneus. Primeiro, Amon parou nos boxes, perdendo a liderança.
Em seguida pararam Hulme, Patrick Depailler, que estava fazendo sua estreia na Tyrrell, e Ickx da Ferrari. Stewart assumiu a liderança. Emerson chegou em segundo lugar e Amon em terceiro. Naquela altura do campeonato, Emerson tinha 34 pontos, mas Stewart voltava a ter pretensões, subindo para 21 pontos com a vitória na França. O campeonato entra na sua fase decisiva. Faltavam 6 corridas. Jack Stewart tinha um objetivo claro na Inglaterra: diminuir a diferença de 13 pontos que o separava de Emerson Fittipaldi. Os chargistas exploravam bastante a rivalidade. Chris Amon era um dos favoritos para o GP da Inglaterra, pois seu Matra tinha se tornado um dos carros mais rápidos da Fórmula 1. Jack Stewart correu com o novo Tyrrell na Inglaterra. Sem recursos eletrônicos para medir o consumo dos carros durante as provas, os mecânicos não podiam errar na dosagem da quantidade de gasolina. Nessas imagens é possível ver uma das inovações criadas por Colin Chapman para o Lotus 72, a posição dos discos de freios. Ele estava no limite de peso na época, que era difícil construir um Fórmula 1 no limite de peso. Os freios a discos inboard, dentro do carro. Então, na frente tinham semi-eixos que iam para a roda e os freios eram presos dentro do chassi com a pinça, com o disco. Então, todo aquele peso na suspensão, que é um peso quando você pega uma ondulação, trabalha e faz os braços de suspensão moverem mais para cima, mais para baixo, dependendo do tipo de ondulação, ele isolou aquilo para dentro do carro. Então, foi um carro muito inovador. Nos treinos do GP, Stewart não se acertou com o novo Tyrrell. Emerson também correu pressionado, pois o GP da Inglaterra era organizado pelo principal patrocinador da Lotus, a marca de cigarros John Player Special. A corrida foi uma das mais duras e disputadas da temporada. Depois da tradicional apresentação da banda, ocorreu a largada. Ickx manteve a dianteira. A grande disputa da prova foi entre Ickx, Emerson e Stewart, que andaram colados. A torcida podia acompanhar de perto a briga, pois Brands Hatch oferece uma excelente visibilidade para quem está nas arquibancadas. Emerson partiu em busca de Ickx. A 25 voltas do final, a Ferrari do belga parou com problemas no câmbio. Emerson assumiu a liderança e venceu. Nos anos 70, o traçado de Nürburgring tinha 22 quilômetros de extensão. É o melhor circuito que eu ganhei na minha vida. Eu acho que é o melhor circuito que já existiu na história da Fórmula 1 e nunca vai ter outro igual. Numa estrada, nas montanhas, um negócio espetacular. Que eu levei uma semana para aprender o circuito, guiando todo dia das 8 às 5 da tarde. Jack Stewart era um piloto que andava bem em Nürburgring. Havia vencido os GPs da Alemanha de 68 e 71.
Mas nem os Tyrrell nem os McLarens foram páreo para as Ferraris. O belga Ickx dominou os treinos. Em segundo, vinha Stewart. Em terceiro, Emerson. A volta a Nürburgring era mais de 7 minutos. 7 minutos e 15 segundos. Você não tinha naquela época comunicação com os boxes. Você estava sozinho no seu carro nessa viagem. E quando você conseguia dar uma volta completa, quase perfeita em Nürburgring, era a maior satisfação que um piloto pode ter com ele mesmo dentro do cockpit de um carro. Na 10ª volta, Emerson olhou no espelho retrovisor e viu fumaça saindo do seu Lotus. Nessa época era muito vulnerável o tanque de gasolina, o risco de você pegar fogo. Então, quando eu vi no espelho o carro pegando fogo, eu fiquei apavorado, quis sair o mais rápido possível do carro, freiei, praticamente pulei fora do carro, assim, um segundo, porque estava apavorado, não sabia de onde estava vindo o fogo. Mas ainda bem que era um fogo de câmbio e logo parou. Nos boxes, Colin Chapman e o chefe da escuderia, Peter Ward, não acreditavam no que havia acabado de acontecer. Depois da saída de Emerson, a Tyrrell de Severn e o March de José Carlos Paty pararam nos boxes. Ellen Stewart acompanhava os tempos de Jack. O escocês encostou em Regazzoni para tentar tomar a segunda posição. O suíço fechou as portas e pouco antes do final da prova, os dois carros se tocaram. Regazzoni continuou na prova, mas Jack foi obrigado a abandonar e saiu do Tyrrell furioso. Tinha acabado de perder uma chance preciosa de somar pontos para encostar em Emerson na disputa pelo campeonato. Com Ickx em primeiro e Regazzoni em segundo, a Ferrari fez a festa na Alemanha. And a great day for Ferrari with the first and second place. A great day for Jackie Ickx with his... No GP da Áustria, o assédio da imprensa em torno de Emerson era enorme. Antes dos treinos, o brasileiro vestiu a camisa que recebeu de presente de Pelé. Apesar de sua grande vantagem sobre Stewart, Emerson continuava cauteloso. You feel you're still win the world championship? Oh, it's still a long way to go, but we have to try. You got 43 points. Who's in second place now? It's Jackie. Yeah. Jack Stewart and Jack Ickx, they're very close, I think still a long way to go. I prefer to win. O circuito de Zeltweg era um dos mais rápidos da Fórmula 1 nos anos 70. Revelação de 71, o sueco Ronnie Peterson vinha fazendo uma temporada discreta na March. Seu companheiro de equipe era José Carlos Paty. Wilson Fittipaldi sofria com a Brabham de Bernie Ecclestone, que aparece no vídeo de camisa vermelha. Anos mais tarde, Ecclestone iria se tornar o mais poderoso cartola da Fórmula 1. Nos treinos para o Grande Prêmio, Emerson conseguiu a pole com a Lotus. Um circuito muito rápido, um circuito, uma média horária muito alta, e onde você tinha um compromisso de equilibrar quanto que você tirava de asa para ganhar velocidade na reta, mas sem prejudicar muito o misto. Stewart, que desfilou nos boxes fantasiado de cowboy escocês, ficou em terceiro, atrás de Regazzoni da Ferrari. Nina, viúva de Jochen Rindt, era outra presença ilustre nos boxes. O Jack deu uma super largada, ele me passou por dentro, eu fiquei em terceiro.
E foi um grande prêmio que eu estava assim, me controlando muito no começo para não destruir o pneu, porque as curvas longas geram um esforço muito grande no pneu. Emerson esperou o momento certo de chegar perto dos líderes. E eu lembro que quando a Lotus resolveu pintar o carro todo preto para 1972, aquilo criava uma dificuldade muito grande. O Jack sempre reclamava comigo. Quando ele me via no espelho, ele não conseguia saber exatamente a que distância eu estava dele. Porque como o carro todo preto no espelho, você não consegue ter a noção de profundidade. E ele reclamava. Não demorou muito para o brasileiro começar a pisar mais fundo. Estrategicamente, eu sempre vinha, chegava no Jack, começava a pressionar, pressionar. Às vezes eu me mostrava onde eu não ia passar e o lugar que eu ia passar nunca me mostrei para ele. E quando passava, passava de uma vez. Após 12 voltas, Emerson conseguiu ultrapassar Stewart. Com problemas mecânicos, o escocês caiu para sétimo e o brasileiro venceu a corrida. Ao lado de Emerson no pódio estavam Denny Hulme e Peter Revson. O brasileiro ficou a um passo do título. Foi uma vitória assim, definitiva para o campeonato do mundo. E aí eu estava com grande chance de vencer o campeonato. Foi um momento de muita alegria, eu lembro do Grande Prêmio da Áustria. Colin Chapman comemorou muito, a Marilena comemorou muito, todos nós comemoramos, a imprensa brasileira. O campeonato estava chegando perto, muito perto agora. Ao chegar à Itália para o GP de Monza, Emerson recebeu uma péssima notícia. Estava num hotel em Monza e o Peter Warr me ligou à noite super preocupado, umas 11 horas da noite, já estava dormindo. Falou, Emerson, você fala italiano? Eu falei, fala. Nós tivemos um acidente, o caminhão capotou a uns 100 quilômetros de Milano e você precisa ir lá me ajudar para falar com a polícia italiana. Eu achei que ele estava até brincando, que era um trote. Falei, como o caminhão capotou com o equipamento? Não, capotou, saiu da pista, capotou o caminhão. E o seu carro dentro, com as peças reserva, tudo está lá. A minha sensação é que eu estava vendo assim um pesadelo, que não estava acontecendo comigo, que não era o meu carro que estava lá, que não era o caminhão da minha equipe que capotou, justamente na véspera do Grande Prêmio da Itália. Emerson correu o GP da Itália com o carro reserva da Lotus. Emerson e Stewart viviam momentos de tensão e tiveram muitas dificuldades para acertar os carros nos treinos. Descontração mesmo só entre os pilotos que estavam fora do páreo no campeonato, como o Graham Hill e Mike Haywood. Mas depois nós tivemos outra surpresa. Depois do warm-up, o Colin vem meio nervoso assim para mim, entra no motorhome e fala, olha, está vazando tanque de gasolina, nós vamos tentar tirar. Tem que esvaziar, tirar os 200 litros do tanque, tirar o tanque, trocar, colocar outro e alinhar para o Grande Prêmio. Eu não lembro quanto tempo faltava, mas estava no limite do limite para fazer isso. E o Eddie Dennis, que era o meu chefe dos mecânicos, junto com o Peter Warr, voltou no motorhome e falou, Emerson, vai dar, fica sossegado, você vai alinhar no limite, mas vai dar tempo. E realmente a equipe trabalhou de uma maneira fantástica. E pouco antes de ter que alinhar os carros, o carro estava pronto. A pole da prova foi conquistada por Jack Hicks. Stewart começaria em terceiro e Emerson figurava apenas num modesto sexto lugar, usando o carro que tinha o mesmo chassi do Lotus da temporada de 1970. O campeonato de 72 foi decidido na largada, quando